Vai dirigir Goiás? Não é uma recuperação, não vai mudar da água para o vinho. Goiás tem feito investimentos, mas não são suficientes, como não são em grande parte do Brasil, para abrigar uma população carcerária tão grande que vem se avolumando ao longo do tempo. Está começando mais uma edição do Força Empresarial no seu ano 17. O único programa da televisão de Goiás que fala do crescimento da nossa economia e da forte expansão empresarial em todo o estado. Estamos retornando a casa com muita satisfação, com muita alegria. Foi aqui que nasceu o programa Força Empresarial e hoje está no seu ano 17. Encontrei novamente Everton, diretor-geral, muito prestativo, muito profissional e exigente. Encontrei também a Zezinha e pessoas boas, pessoas do comando da TV Goiânia. Encontrei pessoas maravilhosas, prestativas, funcionários educados, que tratam a gente com muita satisfação, com muito respeito e com muita dignidade. Uma casa nova, retornando, mas com muita motivação e com muita alegria, porque queremos fazer o melhor para você dentro do programa Força Empresarial, todo sábado de manhã, das 6h30 às 7 da manhã. Para brindar o nosso retorno, estou trazendo outro goiano, o Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, que comanda toda a economia brasileira. E o ministro também do Planejamento, Diogo Oliveira, e o presidente do Banco Central, Ilan Goodfield. Eles vão falar no programa Força Empresarial. E por último, quero trazer o Dr. Múcio Bonifácio, um dos principais gestores públicos de Goiás. Acompanhe com a gente. É importante que exista a paz entre as pessoas para enfrentar os problemas. O Brasil é um país que tem enfrentado um pouco de violência urbana nos últimos anos e, portanto, esse movimento pela paz está crescendo e é importante que ele se também transpareça através de ações beneméritas como essa, que é muito importante. O que é mais importante é que as pessoas que falam que você não tem sensibilidade com o povo, você está demonstrando exatamente isso aqui hoje. O importante são as ações e o jogo político é normal, as pessoas procuram exatamente defender aí o seu território, é normal, mas o importante é que cada um faz o que é possível fazer dentro das condições de ajuda, porque afinal de contas isso é que constitui a comunidade. O senhor vai defender esse território? Sem perguntas de segunda intenção. Mas esse território está precisando de você. É uma generosidade sua. Muito obrigado. Eu fico feliz porque, como a gente se sente feliz, se sente grande, quando vê um goiano da sua estatura moral, de credibilidade, de respeitabilidade e que é respeitado no mundo inteiro. E hoje você está aqui com uma simplicidade impressionante. Obrigado. Eu sempre fico muito feliz de voltar a Goiás, que é meu lugar do coração, onde eu nasci e cresci, e certamente sempre procurei vou fazer o que é possível pelo Estado. Obrigado. É sua origem? É minha origem, são todos os aspectos. Vai dirigir Goiás? Vamos ver. Obrigado. É um ano de recuperação da nossa economia, gradualmente estamos melhorando o crescimento do PIB. E mantivemos a inflação sob controle, então eu entendo que foi um ano bom para a economia brasileira, apesar das dificuldades, principalmente no cenário internacional. O governo federal gasta mais do que arrecada? Não, o governo federal gasta menos do que arrecada e, na verdade, nós temos sempre cumprido a meta de superávit primário e assim também faremos este ano. A classe produtiva do Brasil reclama muito dos impostos. Chegou a R$1 trilhão. E você serenamente explicou com detalhes na sua palestra aonde que está sendo aplicado cada setor do imposto e, consequentemente, falta muito para agradar essa classe empresarial, não falta? De fato, nós necessitamos ainda ampliar bastante o investimento. O Brasil sofre ainda alguns gargalos na área de logística, mas nós estamos implementando um amplo programa de concessões de infraestrutura e isso será determinante para o crescimento do Brasil no futuro. E como repórter, como jornalista, porque a sua humildade é tocante, ela penetra profundamente, porque um cargo
tão elevado no país, em que comanda o país na nossa economia, e você é de uma simplicidade, de uma serenidade a toda prova. Obrigado, eu fico satisfeito. Na verdade, o trabalho exige isso, a gente precisa ser, né, no Ministério bastante discreto, isso é, digamos, quase que uma obrigação da nossa função. Diz que todo homem inteligente tem que ter equilíbrio? Acho que equilíbrio é fundamental porque a gente trabalha com temas complexos, com disputas importantes e equilíbrio é uma necessidade também. Você acha que o Congresso e a Câmara dos Deputados, a classe política atrapalha muito a economia do país, o desenvolvimento do país? Não, nós vivemos numa democracia e é importante na democracia, né, o contraditório, o debate, a discussão. E a classe política, ela faz parte desse debate, desse contraditório, e isso é fundamental para nós crescermos e nos desenvolvermos com segurança e com sustentabilidade. Agora, você não quer traçar paralelos sobre o crescimento elevado da China com o do Brasil, né? Não, eu acho que a China tem uma economia, uma sociedade diferentes, né, da nossa. Nós temos as nossas características, a nossa potencialidade e a nossa capacidade de crescimento. Então, acho que devemos nos concentrar nas nossas potencialidades. Como vai a economia do Brasil? Olha, ela não está bem, mas vai melhorar. Não está bem porque é uma época de queda de PIB. Esse ano, provavelmente, vamos ter uma queda do PIB menos 1%, menos 1,5%. Agora, os ajustes estão sendo feitos. E é possível que, ao longo do ano, a confiança volte. A gente tenha mais investimento, um pouco mais de consumo. E, com isso, vamos ter uma recuperação. Não é uma recuperação, não vai mudar da água para o vinho, mas devagarzinho vai melhorando. Quais são esses ajustes? Os ajustes são os que estão sendo feitos aí na área fiscal, na área do balanço de pagamentos, na área do BNDES, também na área de preços administrados, um compromisso com inflação mais baixa no ano que vem, tudo isso junto. O ajuste fiscal, na sua opinião, é necessário nesse momento? Sem dúvida. O problema do ajuste não é o ajuste esse ano, o problema foi o desajuste dos últimos anos. Esse foi o detalhe. O desajuste dos últimos anos. Exatamente. Consertar é mais difícil, né? É sempre mais difícil consertar do que estragar. O caminho é mais longo? Em geral é mais difícil, porque quando você gasta o dinheiro, tem sempre todo mundo a favor. Quando você precisa economizar, está todo mundo contra. Você acha que o caminho que o ministro está fazendo, está seguindo, esse é o caminho correto? Eu acredito que sim. Acho que o caminho é o correto, mas é um caminho difícil. Não dá para imaginar que ajuste vai sair fácil, sem custo e sem risco. Tem que implementar. De quando, na sua opinião? Isso é mais difícil de dizer quando que vem. Eu acho que a partir já do segundo semestre que a gente vai ver começar a melhorar. Agora, a velocidade, quanto, vamos ter que esperar o futuro. Mas e o Itaú? Vai bem? O Itaú fez os ajustes dele também antes, diminuiu o risco nos últimos anos e os resultados ocorreram, dá para ver agora ao longo do tempo. Agora, o banco depende do país também. Assim como o Estado depende do governo federal, os bancos dependem do país porque você está exposto a toda a indústria, a toda a agropecuária. E se o país não vai bem, o banco não tem como ir bem. O bom filho a casa torna? Na verdade, assim, as experiências, elas vão se somando. Eu tive uma experiência boa no IPASGO, numa passagem anterior, durante 2 anos e alguns meses. E agora, nesse momento, transcorridos 4 anos, a gente volta para a mesma posição, esperando fazer uma reinvenção de todos os esforços anteriores e construir uma nova etapa. Essa construção de uma nova etapa consiste em quê? Na verdade, os desafios são diários, mas eu diria que o mais importante de tudo é que um instituto que preza, sobretudo, pela saúde familiar do servidor público do Estado, tem uma função exponencial. E são 600 mil vidas
de modo que todo o carinho que puder ser desprendido para que essa assistência ao funcionalismo público, no âmbito da prestação de serviços à saúde, seja obtido, vale qualquer esforço. Doutor Múcio, você também já esteve na iniciativa privada. É mais fácil trabalhar na iniciativa privada do que na iniciativa pública? São situações diferentes. Eu diria que, em ambos os casos, é preciso ter muita responsabilidade, porque, na verdade, há todo um cenário em que, na iniciativa privada, as decisões, às vezes, são tomadas mais rapidamente, mas a modernização dos processos de comunicação e da interatividade econômica hoje estão exigindo parceria em todos os sentidos, seja no âmbito privado, seja na iniciativa pública, de modo que esse ponto de convergência pode ser exercido. Se, de um lado, você tem mais velocidade na iniciativa privada, do outro lado, também, às vezes, essa velocidade não é tão intensa na área pública, mas permeia a questão da responsabilidade e, sobretudo, eu diria muito exponencialmente, a questão relacionada com a transparência dos atos na gestão pública. Previdência, reforma da Previdência, está sendo muito discutida, muita luta, até agora não foi aprovada a reforma da Previdência. O que isso pode atingir diretamente o IPASGO? Não, na verdade, o IPASGO, de acordo com a lei, ela foi alterada, inclusive, em 2013, cuida da saúde, a prestação de serviço à saúde do servidor público. E a Previdência ficou com a Goiásprev. Eu entendo, então, que as questões de natureza previdenciária estão muito bem direcionadas em dois órgãos do Estado. A Goiásprev e a Previcon, que agora é Previdência Brasil Central. Como vai o Brasil, na sua opinião? Ele está parado, está trancado, existe uma disputa ferrenha entre o judiciário e o executivo, o legislativo também. Como é que você está vendo esse mundo, esse Brasil? Primeiro é preciso a gente sentir uma realidade que ela permeia a relação entre as pessoas, no modo geral, e entre as nações. A economia dita a regra para a política, dita a regra também do comportamento das instituições. Eu enxergo hoje que o Brasil vive uma crise institucional, mas que é para aprimoramento das atividades de cada segmento, do legislativo, do executivo e do judiciário. Mas há um interesse muito grande de cada corporação. Então, as iniciativas que são tomadas não vislumbram, às vezes vislumbram o lado coletivo para contemplar todos, ou para pelo menos contemplar a maioria. Mas, nesse momento, cada interesse corporativo pesa muito e atrapalha. Eu diria que, em relação à reforma da Previdência, esse é o cenário que, pelo menos, eu enxergo. Ela vai passar, não com as primeiras iniciativas que o governo federal houvera proposto para o Congresso Nacional, mas será, sim, aprovada uma reforma emergencial, pelo menos visando dar solidez para a Previdência e a gente não repetir fenômenos de outros países, como, por exemplo, aconteceu com a Grécia, em que houve uma falência total do segmento previdenciário e da instituição de uma maneira geral, que prejudicou a todos. Então é preciso a gente cuidar desse patrimônio e eu acredito que, embora seja um ano eleitoral, a reforma da Previdência acontecerá. Você é a quarta fera que está falando hoje no Força Empresarial. O primeiro foi Henrique Meirelles, depois foi o Diogo Oliveira, que é o ministro do Planejamento, e o presidente do Banco Central, Ilan Goodfield. Eles falaram no programa. O que você está achando da possibilidade desse goiano, Henrique Meirelles, ser o novo presidente do Brasil? Em momentos de crise, quando as questões econômicas começam a ser superadas, quem conduz a economia leva uma vantagem quando o trabalho é sério. É o caso do ministro Henrique Meirelles. Se ele não tem alguns condimentos políticos, ele tem conteúdo técnico. Aconteceu com Fernando Henrique Cardoso, à época da introdução do Plano Real.
ele foi um abnegado para introduzir o Plano Real no Brasil, claro que coadjuvado por uma ampla equipe técnica e com respaldo político, ele pôde conduzir a economia a um porto seguro que durou alguns anos. Agora nós estamos diante de um cenário da economia que começa a ter uma resposta positiva. A economia dá sinais de crescimento, a inflação está razoavelmente controlada, os juros estão caindo, há um cenário para desenvolver. Tanto é que a indústria automobilística já dá o primeiro sinal de crescimento esse ano. E, portanto, são indícios de que a economia está em recuperação. A ansiedade popular é muito grande, às vezes os esforços não são reconhecidos, e todos gostariam que isso fosse de uma maneira mais rápida, mas de uma maneira gradual a economia começa a dar resposta e de uma maneira mais firme para contemplar todos os brasileiros. Portanto, acho que o ministro é também uma boa opção, já que o cenário político brasileiro está indefinido. Nós estamos entre uma ponta da esquerda e uma ponta na direita. Precisa de um candidato de centro. De repente, pode ser o ministro Meirelles. Fala para mim, existe um confronto de poder entre Lava Jato, Judiciário, Poder Executivo, no que se refere também à classe política, à classe empresarial, todo mundo reivindicando, todo mundo querendo e todo mundo sendo denunciado? Eu entendo que todos nós deveríamos torcer para que o judiciário como um todo fosse forte, o legislativo e também o executivo, para cada um cumprir o seu papel. Eu acho que nós estamos valorizando muito a Operação Lava Jato, até do ponto de vista que fica parecendo que tem um judiciário em Curitiba e existe um outro judiciário em todas as regiões do país, muitas vezes de comportamento diferente. Então, o ideal mesmo é que essa linha de comportamento, traduzida a partir das iniciativas da Operação Lava Jato e do Grupo de Curitiba, pudesse permear a justiça brasileira, de tal forma que não houvesse essa diferenciação. Por que fazermos essa diferenciação do comportamento adotado por aqueles que estão trabalhando na Operação Lava Jato com o resto do judiciário brasileiro? Na minha opinião, não tem sentido. Tem que valorizar o Executivo. Existe um Supremo Tribunal Federal que precisa ser respeitado, que tem sede em Brasília, portanto, eu entendo que nós precisávamos de diferenciar um pouco isso para ter poderes fortes, cada um sendo bem conduzido para dar o equilíbrio inconstitucional e, sobretudo, a trajetória democrática que é vocacionada para o povo brasileiro. Existem alguns fatos que as redes sociais estão dominando a comunicação nesse país e a gente vê, por exemplo, um presídio com muitos presos e alguém perguntando quem sabe o telefone do Gilmar Mendes, ou seja, para ser solto. E também vi nas redes sociais hoje o garotinho na praia com a família, rindo, sorrindo, ou seja, ele estava praticamente debochando da prisão que ele teve no Rio de Janeiro. Então, isso é ruim, doutor Múcio. Eu acredito, estou emitindo uma opinião, eu não posso emitir opinião porque eu sou repórter, mas eu queria que você falasse sobre isso. Bem, um ministro, e aí você mencionou o ministro Gilmar Mendes, ele só adota certa linha de comportamento desde que a lei lhe permita. Evidentemente, a legislação permitiu que ele fizesse a interpretação dentro do texto legal. Inclusive, em relação a essas solturas, ele se baseou em decisão de outros ministros que estão na corte para promover essa decisão que, na minha opinião, ela tem que ser respeitada. O que ocorre é que a sociedade brasileira está criando muitos ídolos de barro, e na medida que é muito mais fácil criticar, às vezes fica ridicularizando as atuações de alguns, e aí, nesse caso específico, do ministro Gilmar Mendes, e eu acho que não é a melhor conduta, porque nós teríamos que, se fosse o caso, não estando concordando, alterar a legislação. Para isso, o caminho é o Congresso Nacional. Só que as invasões de poder estão acontecendo no país. O Judiciário invade o espaço do Legislativo, o Legislativo quer invadir espaço do Executivo, e aí
ninguém se entende e é preciso de restabelecer esse ordenamento para que as coisas funcionem bem e as instituições sejam respeitadas. Detalhe principal, presidente Michel Temer soltou um indulto liberando todo mundo. Aí a ministra do Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia, pegou e vetou. Existe uma outra luta também, Ministério Público Federal com o Judiciário e, consequentemente, por que não dizer, com o Supremo Tribunal Federal. Existe hoje uma luta de poderes que você já disse aqui. Isso não fica muito bom, porque é muito razoável que as pessoas têm que ceder. A gente viu, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos tendo que alterar a sua decisão em função de uma decisão da Suprema Corte americana. Então, o equilíbrio do poder legislativo está justamente nos freios e contrapesos. Agora, deve ser uma relação respeitosa. O que a ministra fez foi convergir em alguns pontos que a própria Procuradoria-Geral tinha levantado, a procuradora levantou esses questionamentos e ela entendeu que deveria promover essas alterações, que ainda vão depender da avaliação do Executivo Federal, que ainda não o fez. Quem é melhor, a Dodge ou Renault? Janot. São estilos diferentes, né? Ela é uma pessoa discreta. É goiana, né? Goiana, é uma pessoa discreta, trabalha com muita aptidão nos bastidores, com muita eficiência, não é de aparecer na imprensa. Eu gosto do estilo dela, porque ela age sem muita aparição na imprensa e age discretamente. Os despachos, as decisões dela são muito objetivas, são rápidas. Eu entendo que ela está cumprindo bem o seu papel e honrando Goiás, porque é uma goiana. Então você não gostou das flechadas do Janot? Não é que eu não gostei. Nós estamos medindo estilos. Eu acho que o estilo dela é um estilo de eficiência. Ela não fica aparecendo muito e procura agir coerentemente, seguindo uma linha bastante reta, no sentido de que não dá trégua nem também para a corrupção. Então é um estilo realmente bom. O mundo está conturbado, ou Goiás está conturbado, ou o Brasil está conturbado? O que é? Não, Goiás é um oásis. Goiás teve um PIB aí de 1999, aí nesses governos aí do governador Marconi, e saltando agora em 2018 para chegar a 200 bilhões. Quer dizer, um crescimento fantástico, 10 vezes o que era em 1999. A média de empregos crescendo, a economia com alguns problemas, mas muito abaixo daquilo que o resto do Brasil está tendo aí. A gente vê problemas no Rio de Janeiro, problemas no Rio Grande do Norte, eu digo em relação até a pagamento do funcionalismo público, no Rio Grande do Sul e alguns estados, enquanto Goiás tem cumprido regularmente os seus compromissos. Então, eu diria que nós estamos vivendo um momento muito forte para o conhecimento. Cada vez mais o conhecimento, através da informação, é disseminado. Então, o comportamento social altera por conta disso. Mas, sobretudo, é uma outra etapa que todos nós estamos ganhando por essa velocidade do conhecimento, essa velocidade das informações, e, ao mesmo tempo, temos dificuldades, porque grande parte de informações que circulam na internet não são verdadeiras, e isso é um lado que preocupa. A gente vai aprender a se habituar a lidar com essa situação de uma maneira mais coerente, para não embarcar também em canoa furada de informação. Você elogiou, falou do PIB, falou o lado positivo e o lado negativo de Goiás, porque estourou uma rebelião forte, foi notícia nacional e até internacional no CEPAIGO. E aí? É claro, porque, na verdade, é o seguinte, o problema penitenciário brasileiro ele não se restringe à questão goiana, é uma questão muito mais ampla, do ponto de vista que há uma acumulação populacional em cada presídio, precisa de outros tipos de investimento. A legislação, a meu ver, está superada, nós não vamos ter cadeia para poder prender tanta marginalidade que é fabricada ao longo de vários processos, crise na educação, crise na economia, eu diria o Brasil do modo geral. Mas Goiás, nesse aspecto, é até um oásis.
Esses acidentes acontecem, são lamentáveis, precisam ser evitados, mas é preciso de mais investimento no setor. Goiás tem feito investimentos, mas não são suficientes, como não são em grande parte do Brasil, para abrigar uma população carcerária tão grande que vem se avolumando ao longo do tempo. O que fazer? Olha, eu diria que, de aspecto de médio e longo prazo, é investimento em educação. Nós temos que promover investimento na área da educação. E a educação brasileira está boa? Fazer uma reforma do ensino, essa do ensino médio que está sendo ajustada agora não é o melhor cenário, na minha visão. Temos que fazer uma revolução no campo da educação, para que nós tenhamos a competitividade cada vez mais exercida. A Coreia fez um belo trabalho, é um exemplo para o mundo. Fez uma evolução muito rápida, mudou o seu sistema educacional. A grade curricular fechada é coisa do passado, precisa de ter um outro ajuste na linha do conhecimento, mas é o caminho que eu enxergo como ideal para nós podermos alterar qualquer panorama. É investimento na área da educação. Doutor Múcio, eu quero agradecer a sua presença aqui na estreia, na reestreia do Força Empresarial, porque foi no Força Empresarial, que aliás o Força Empresarial nasceu na Band, de Goiânia. E estamos fazendo o primeiro programa nesse reencontro nosso do Força Empresarial com a Band local. E aí, o que você acha? Acho ótimo, e eu sempre tenho a visão muito clara de que o programa Força Empresarial, que você coloca no ar há mais de 10 anos, é um feito, né? Mais de 10 anos no ar, tem um sentido muito forte para promover a linha de desenvolvimento e a boa notícia, porque as más notícias são muito já definidas em todos os movimentos de informação, seja no rádio, na televisão, nos jornais, e cria aquele lado muito sensacionalista da notícia. Então, você sempre se preocupa em promover notícias boas, linha de desenvolvimento. Eu o parabenizo pelo esforço e parabenizo também a Rede Bandeirantes de Televisão, a Band Goiânia, por essa iniciativa de que você retornasse com o programa aqui nessa tela que tem muita audiência e seguramente para promover uma outra etapa de trabalho durante alguns anos e que você realmente merece. Sei dos esforços, as dificuldades que existem, mas elas serão superadas porque você é realmente um batalhador. Eu cumprimento a todos os telespectadores e me coloco à disposição sempre que for necessário. Eu quero fazer um convite público aqui, e você não pode mentir para o público, você tem uma responsabilidade. Você aceita ser convidado especial todo o programa para fazer um comentário, porque você é uma pessoa muito antenada com o mundo político, com o mundo empresarial e, de maneira real, com o Brasil e com o mundo. Toda a semana, às 6h30 da manhã, às 7 da manhã, todo sábado, você fazer um comentário no Força Empresarial, pode ser? Claro, é uma honra. Até você me deixa muito lisonjeado com esse convite. Estarei sempre à disposição, até porque é um prazer muito grande poder dialogar com a comunidade de Goiás sobre as nossas questões, porque, como goiano, nós nos orgulhamos de ser aqui do Estado. Você gostou do programa Força Empresarial? Eu retorno no próximo sábado, às 6h30 da manhã, às 7 da manhã, com mais Força Empresarial. É isso aí, muito obrigado e até lá!